Você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Eu sou o Victor Abbe, CEO da Estúdio ProHub, girando a mesa. Eu sou o Nando do Comunicando e Andando. Essa aqui é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Conectar Hub, ProHub e Comunicando e Andando. Esse programa nós temos uma semana, geração de conteúdo, e na semana seguinte você acompanha um case de sucesso que motiva e impacta pessoas. E é o que a gente tem hoje, né? E é o que nós temos hoje. Sucesso. Gigantesco case de sucesso da Quincy Store, uma empresa que já tem 26 anos no mercado. Não foi de ontem, hein? São poucos que chegam até aí. Com certeza. E falando pela Quincy, nós temos as sócias, a Ana Paula Azevedo e a Carolina Azevedo. Vocês sejam muito bem-vindas. E antes de qualquer apresentação, porque eu quero entrar numa linha histórica aqui de uma empresa que tem 26 anos de idade, em que momento, gurias, nós estamos hoje na Quincy Store? Vamos lá, pessoal. A gente quer começar agradecendo muito a esse convite de vocês, agradecendo ao Cindy Lojas pela oportunidade, agradecendo ao Victor e ao Nando que estão aqui nos recebendo e nos deixando super à vontade no nosso primeiro podcast. Uau, que bom. Obrigada, gente. Bom, em que momento se encontra a Quincy? A gente está num momento, gente, que acho que a gente está assim... Eu não diria nem... a gente passou nos últimos anos por um processo de amadurecimento, né, enquanto empresa. Mesmo tendo 26 anos, às vezes a empresa pode ter muito tempo de mercado, mas não está madura em vários aspectos. E acho que a pandemia foi para a gente um catalisador, né, que fez a gente mexer em muita coisa. Então, a gente passou o último ano passado todo, em consultoria. A gente fez outros projetos menores de consultoria. Alguns funcionaram, outros não funcionaram. A gente mexeu no organograma da empresa, a gente mexeu em cargos e funções, a gente mexeu em mix de marcas, a gente passou 2 anos procurando um novo ponto, a gente passou... Que mais, Ana, que a gente fez aí nesse meio do caminho? A gente mexeu na gestão de pessoas, que era um ponto muito importante também. Muito importante. A gente mudou de plataforma de e-commerce, então, assim, a gente fez muitas coisas que a gente vinha movimentando e que agora elas estão acontecendo, a gente está conseguindo executar, elas estão se consolidando, né? Especialmente com a nossa mudança de ponto físico, que foi um movimento grande que a gente fez, foi um passo grande, porque a gente ficou 25 anos no mesmo lugar, na 24 de outubro, né? Que onde a gente fez toda a nossa história física e digital. A gente cresceu, amadureceu, aprendeu ali, porque a gente... começou a loja muito novas. Não sei se já posso começar a falar aí. Então, eu ia dizer, a resposta excelente para essa pergunta é: hoje a Quincy é uma empresa madura. E esse é um momento fantástico do negócio, que é onde a gente começa de fato a crescer processos, a olhar mais para dentro e não tá naquela preocupação de sempre estar correndo por caixa. E eu acho que isso é o grande ponto decisivo para onde a empresa vai. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no tempo. Eu quero voltar para lá para 1997 para escutar um pouco de vocês, como isso começou, aonde vocês, irmãs, decidiram dar esse start, né, nesse segmento, né? E principalmente é muito legal quando tu vai escutar esse início dessa história de 97, considerando que era muito mais offline, a maneira como tu fazia a publicidade era completamente diferente, a geração que estava em alta no momento, que de fato eram os shoppers, era outra geração. Me contem como é que foi o início dessa história, os desafios, as primeiras conquistas. Gente, acho que eu vou começar dizendo para vocês que essa história de como a gente começou, e acho que especialmente o porquê a gente começou, é uma história que a gente contou, assim, abertamente, pouquíssimas vezes. Olha aí. Então, uau, que honra, que honra. Então, assim, eu acho que a Quincy, diferente de muitos negócios que surgem de um plano, uma vontade, um sonho, enfim. A Quincy nasceu de uma adversidade, né? Eu tinha 23 anos, a Carol tinha 20 anos, pode me interromper, Carol, quando tu quiser. E a gente tinha uma situação familiar confortável, né? A gente, enfim, tudo certo. Eu estudava publicidade e propaganda, a Carol estudava administração na época.
Eu fazia estágio numa agência de propaganda, a Carol trabalhava com o pai, né? Isso. E, enfim, essas coisas que acontecem na vida e que, claro, que ninguém quer, mas a gente nossa família passou por uma grande adversidade. E em resposta a isso, acho que A diversidade financeira adversidade que mudou a situação confortável. Financeira que mudou, exatamente, vamos falar. Uma diversidade financeira que mudou a situação confortável que a gente tinha. Então, claro, que isso mexeu, né, em tudo. E eu acho que como uma forma de nos auxiliar nesse momento, né, a gente teve grandes amigos, grandes amigas, uma família muito amiga, que nos ofereceu essa oportunidade. Que enfim, nós moramos a nossa infância inteira, foi na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e onde lá a nossa mãe tinha uma loja multimarcas, com uma sócia, e a gente cresceu dentro da loja, né? Especialmente a Carol, que era pequenininha, estava lá sempre correndo pela loja. E, enfim, quando essa situação aconteceu, foram elas que mantiveram a loja mesmo após a nossa mudança para Porto Alegre, que foi em 1989. Nós mudamos para Porto Alegre, elas seguiram a loja lá e são nossas sócias até hoje, a Zélia e a Ivana. E nós temos uma gratidão eterna a elas por terem, né, nos dado essa oportunidade. São 4 sócios? Somos 4 sócios, exatamente. E elas tinham essa loja lá, que estava super bem, e propuseram pra gente, dizendo, meninas, o que vocês acham de abrir uma loja em Porto Alegre? Uau, né? Vamos, o que vocês acham? Vamos Tipo, abrir a gente ia ter que trabalhar, ia ter que começar a se virar. E aí elas vieram com o convite, vamos, a gente, vamos. Só que a gente tinha experiência zero, nenhuma. Além do gosto por moda, que, tipo assim, eu sempre tive desde pequena, realmente muito, muito pequena. Eu sempre tive, tipo, a minha avó, a mãe tinha loja, a nossa avó sempre foi uma pessoa, assim, super, que é daquela, assim, que consumia, que gostava, era uma pessoa realmente que era uma referência pra gente em estilo. Então, fora essa vivência pessoal, tipo, a gente nunca tinha atendido uma cliente, nunca tinha feito compras, não sabia nada de nada, gente. Nada. Mas Zero. 1997, que vocês consideram essa data, é a vinda para Porto Alegre. Não, a gente já morava aqui. Desde A 80 gente, e pouco. a gente morava ali, 89, 90 foi quando a gente veio morar aqui, tá? Daí em 97 foi quando aconteceu essa situação que a nossa vida meio que virou de cabeça para baixo e foi uma coisa muito rápida. Elas vieram com um convite, vamos abrir uma loja, vamos... E a gente, vamos, tipo, é a boia de salvação que te jogaram ali, outros te agarram, outros deixam Não, eu passar. digo, a loja vir para Porto Alegre, não Não, vocês. mas daí não veio, a loja não veio. Porque elas tinham uma loja em Chapecó que chamava Palha de Seda, essa era a loja delas lá. Não tinha nada a ver mais com a gente. A nossa mãe já tinha saído da sociedade já há 10 anos, então não tinha... Perfeito. Mas a gente sempre continuou muito amigos, família mesmo, assim, realmente muito próximos. E aí elas nos fizeram o convite e a gente, tá, vamos. E aí foi mais ou menos assim, tipo, a situação aconteceu em agosto, em setembro a gente achou o ponto, em dezembro a gente abriu a loja. Então foi assim, uma loucura. Primeiro dia abriu a loja, primeira vez que a gente atendeu um cliente, primeira vez que a gente fez tudo. A gente não sabia nada. Só fora a experiência, que eu sempre me lembro, assim, gente, que eu não vou citar nomes, mas tinha uma loja muito bacana, que a gente amava a marca, que sempre ia no shopping. E, tipo assim, eu me lembro que eu ia muito nessa loja. E toda vez que eu entrava na loja, parecia que era a primeira vez que eu entrava. Todo mundo me olhava como se nunca tivesse me visto, não me conhecesse, não soubesse quem eu era, sabe? Mas eu tava sempre lá. E isso Daí a te gente marcou pensou, pra isso estratégia. marcou, tipo assim, na nossa loja não vai ser assim, sabe? A gente quer que as pessoas se sintam em casa, se sintam bem-vindas. E era uma época, 97, vocês vão lembrar de marcas que tinham essa atendimento, uma coisa assim de eu vendo um sonho, e uma coisa assim meio que da equipe ser meio superior e te tratar com um ar de super... E a gente não queria isso, tipo, a gente nunca foi a nossa vibe, nunca foi o nosso jeito. A gente queria que as pessoas se sentissem bem, se sentissem à vontade, se sentissem confortáveis, se sentissem em casa, bem recebidas, né? E não tivesse essa, né? Esse estoque, que quando vocês iniciaram, 2 meses depois vocês abriram, era o primeiro cliente, isso veio da pessoa que convidou vocês pra... Não, ou a gente vocês fez as saíram, compras. iniciaram pras compras, Elas nos investimento? abriram muitas portas no mercado, Exato. por elas já terem loja também há muito tempo, então elas já tinham contato dentro de marcas. Na época, assim, por exemplo, falar que a gente vendia Triton, Zapping, marcas que eram de grupos grandes da época, da Zump, da Fórum. Então, enfim, que eram difíceis de entrar, eram difíceis de conseguir
vender. Na época, gente, a gente tinha quase assim, ó, que mostrar, tipo, tinha que dar toda uma documentação, tipo, uma garantia que ia fazer o pedido e que tu ia pagar o pedido. Então, tipo, era documentação, tipo, de quase que da escritora da casa, sabe? Referências pessoais, Referências referências bancárias, referências- enfim. Tudo. É muito quer dizer, também não sei se é muito diferente do que é hoje, porque, na verdade, hoje a gente já tem Já um tem. histórico. Então, a gente não passa por esse processo do zero. Mas o estoque foi todo comprado do zero. Foi aí que a gente começou. Exato. E a gente foi fazendo e aprendendo, e fazendo, e aprendendo, e quebrando muito a cara e quebrando muito a cabeça. E então... Quantos anos depois, dentro dessa linha do tempo, porque houve, a gente que acompanha a loja, a gente percebe que houve uma mudança ali estratégica, né, da ideia de um crescimento, de vou investir no físico, no presencial, ou vou ir para o digital. Qual foi esse momento em que vocês viram que tinha uma oportunidade ali, começaram a entender as estratégias de redes, as estratégias de comunicação? Como é que foi essa mudança, essa virada? Tinha uma publicitária no time, né? Tinha uma publicitária. Tem. Excelente. Eu acho, Victor, para tua pergunta, em que momento a gente percebeu essa necessidade digital? Eu acho que teve muita coisa que aconteceu antes disso e que eu acho que é válido dividir com quem está nos ouvindo, que assim, o nosso começo, ele foi a nossa premissa, eu acho que era que a gente tinha que fazer dar certo. Então, acho que isso foi sempre nosso norteador, né? Enquanto negócio. Meio que naquela época a gente não tinha outra alternativa senão fazer funcionar. E é claro que a gente entrou com toda essa vontade, a nossa inexperiência, mas essa direção de que a gente tinha que fazer funcionar. E até que acontecesse essa nossa percepção, né, de começar o trabalho no digital, que foi com o blog da Queens, que, né, a Carol fazia todos os dias, a gente teve um período inicial de acertos, né, da gente ver assim, tipo, que, nossa, a gente estava trabalhando com marcas e tentando achar um nicho de mercado na cidade com produtos que não tinham aqui, então a gente logo teve um começo que foi super bom e que nos deixou, claro, felizes, empolgadas e confiantes. E daqui a pouco a gente viu que essa confiança não era suficiente, porque, claro, né, começaram a acontecer obstáculos e coisas que a gente, por nossa falta de conhecimento, e acho que nos fizeram. Então, acho que, para mim, a nossa primeira virada, e acho que não tanto na parte do digital ou da parte de varejo mesmo, foi quando a gente teve que fazer aquela parada de, tipo, tá, a gente precisa buscar conhecimento em áreas que a gente não tem. E a gente buscou o Sebrae. Legal. Foi naquele ponto em que a gente buscou o Sebrae e a gente fez, enfim, foi atrás de informação, de poder se preparar com cursos de fluxo de caixa, análise financeira e tudo mais, para a gente conseguir se organizar e seguir em frente. Esse ponto de fluxo de caixa é bem interessante no segmento que vocês atuam, né? Porque hoje vocês devem estar comprando o quê? O inverno do ano que vem? Já compramos. Já compramos. Tá No inverno do ano que vem. Então, essa questão de entendimento de fluxo, o que comprar, tendência, como que vocês abordam isso na parte estratégica do negócio? A gente faz todo... Isso aí também foi coisas que a gente foi aprendendo e que também a gente teve, né, dentro desse processo, teve uma pessoa que nos ajudou bastante, assim, nessa gestão de estoque, né, de como, porque era uma coisa que a gente fazia muito. Claro que a gente acompanhava sempre o giro, né, sabia ali, tá rodando bem, não tá rodando, tem que aumentar aqui, diminuir ali, essa marca tem que trocar, tal tipo de produto aposta, né, a gente sempre tentou ser muito conectado com as tendências, com o que está acontecendo agora, na hora, então, para tentar estar sempre oferecendo para cliente aquilo que está acontecendo, né, então... E o mercado mudou muito, né? Tipo, quando a gente começou lá atrás, a gente trabalhava só com marcas que a gente fazia pedido 6 meses antes. Depois, a coisa começou a agilizar mais, né? Marcas de pronta entrega, que tu consegue ter um produto rápido, preciso disso, ou tal coisa, lançou não sei aonde, já quer tá aqui. Então, a gente sempre deixa uma margem boa do nosso planejamento de compras para pronta entrega, para ter essa mobilidade. Eu sempre digo para Ana, eu quero ter mobilidade, eu não quero estar presa, porque, por exemplo,
Fez um friozão no inverno, preciso de mais tricô. Eu não tô cheia de mercadoria e ou esse inverno não vai fazer frio e eu tô cheia de casa. Então, assim, a gente sempre deixa uma margenzinha ali para poder se mexer e não tá, assim, esgotada de mercadoria, lotada de mercadoria para... Vocês conseguem fazer venda sob demanda pelo site? Tipo assim, deu a compra, eu consigo que tenha um fornecedor que me entregue isso quase que de forma imediata para conseguir mandar pro cliente, entendeu? Não. Tem que ter estoque. Muito Tem difícil. que ter É estoque. complexo. É. Daí tu perde prazo de entrega também, né? Não, a gente tem que ter... É que é uma estratégia é que o uma mercado tem utilizado, porque não precisa Claro, desembolsar aquele mas valor, é só uma gestão comercial. Mas é que eu acho que né? depende do tipo de produto também. É uma coisa, por exemplo, é com um celular, com um eletrodoméstico, uma coisa que é esse produto pronto, por exemplo, assim. E tem marcas, por exemplo, as marcas de pedido, dificilmente elas vão me oferecer, que eu faço o pedido lá 6 meses antes, elas vão produzindo e entregando. Então, dificilmente elas vão ter o produto. Eu preciso dessa blusa aqui agora para chegar e enviar. Não vai ter. Não vai ter. Entendeu? Ela me entregou. É A marca tem de tamanho, tem tudo. Exato. A marca de pronta entrega, ela vai produzir X peças dessa blusa, esgotou, vem outra. Então, difícil, às vezes até tem uma reposição, uma repetição, alguma coisa assim, mas eu não tenho como garantir. Não tem como eu botar ali o produto no site, como eu boto esse celular, e eu sei que depois eu vou entregar para o meu cliente esse celular, entendeu? Com roupa não... E... Por favor. Mas a gente não respondeu a gente tem que pergunta dele. A gente não respondeu a pergunta dele. Do digital. Sim, exatamente. A gente tem que voltar. Vamos voltar para essa Vamos pergunta voltar. e eu já vou conectar com ela o início da resposta. Porque vocês comentaram aqui, e eu quero ressaltar isso, principalmente para nossa audiência, do quão é importante e o quão é maduro tu entenderes que, não, agora eu preciso buscar conhecimento. Muito Agora importante, gente. Muito. Exatamente, é sobre isso. Então, vocês, a partir desse momento, vocês tiveram também um crescimento de gente que ajudou vocês a soluções que vocês antes desconheciam e áreas de atuação que ninguém precisa saber importante. tudo, certo? Com certeza. Demais de tudo. E aí vocês entraram pro digital, teve esse processo de mudança que vocês vão contar agora, e aí vocês tiveram um processo de consultoria e aprendizado para ajuste de gestão de uma formatação que era bem mais do ponto físico. E vocês se encontraram naquele momento, imagino, com diversos outros desafios, né? Desafios de distribuição, desafios de estoque, desafios de estratégia comercial, desafios de conseguir encantar aquele cliente quando ele entrasse no teu e-commerce para que ele se sentisse tão bem e pronto para efetuar uma compra como eles se sentiam antes no teu espaço físico. Então é sobre isso esse momento de virada, sabe? Eu acho que a gente pode começar falando, né, Carol? Acredito que a nossa primeira experiência com venda online foi através do blog, que a gente tinha na época do blog, o blog da Quincy, que a gente fazia todos os dias. A Carol fazia religiosamente todos os dias, tinha post novo no blog. E na época a gente trabalhava com Melissa. A gente trabalhou muitos anos com Melissa. Então o que a gente fazia? As novidades chegavam na loja, a Carol fazia os posts. E aí... Pode me corrigir se não estiver certo, mas aí o blog começou a ter audiência, começou a ter alcance. E a Melissa era um fenômeno, gente, na época. E não tinha a loja online da Melissa. Exato, não existia o Não e-commerce existia da e-commerce Melissa. Olha a oportunidade. Não existia. Que loucura. E aí a gente postava, entre as outras coisas, novidades da Melissa que a gente tinha. E tinha... A Melissa tinha fãs por todo o Brasil. Meninas que colecionavam, eram colecionadoras de Melissa. Então a gente postava a Melissa e por e-mail... As meninas entravam em contato conosco e diziam, eu gostaria de tal modelo, tal cor, tal tamanho. E a nossa venda online começou por e-mail através do blog. Lá na pré-história. Então, assim, e o blog também foi gerando, a gente percebeu que, gerava uma aproximação com as clientes, era um ponto de contato. A gente sempre dizia que o blog era, uma passadinha na Quincy todos os dias, né? Que a pessoa não consegue ir na loja todos os dias, a gente estava sempre recebendo novidades, a gente sempre, né, trabalhou... A gente também, nesse processo todo, até hoje, a gente entendeu que pra gente não tem receita pronta, né? Então, você tem que comprar a profundidade de grades. Profundidade, o que é? Não é comprar assim, uma de cada ou 2 de cada. Então, tem que comprar muito. A gente fez esse teste, a gente fez e a gente entendeu que pra nossa cliente, sim, a gente tem que ter muita novidade, que às vezes vai ter um produto ou outro que a gente vai ter que ter profundidade, mas outros não. Eles vão chegar, vão esgotar, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Entendeu?
E para nós funciona bem esse E se formato. torna mais exclusivo também, Se né? torna mais exclusivo também. Então, e a gente entendeu que para nossa cliente isso funciona bem assim, né? Para o nosso fluxo de estoque, isso funciona bem. Hoje vocês... Por que só o público feminino? Então, quando a gente abriu a Quincy, por 10 anos a gente trabalhou, a gente começou com moda feminina e masculina. Ah, legal. E a gente adorava masculino. A gente trabalhou com várias marcas muito legais de masculino aqui em Porto Alegre na época, né? A gente... Reserva, acho que a gente foi uma das primeiras lojas a lojas, trabalhar. Que massa. Não, a Sempre gente teve... pioneira, né? Sempre Não, olha, pioneira, né? me lembro até hoje da ligação do Rony Messer dizendo, aqui é o Rony. E eu queria... Olha o corte, vamos de novo. Isso, nem lembro que ano era, né, Carol? Ô, seu Mas eu Rony. sei- Não lembro. Assim que o Rony ligou lá pra loja, atendi o telefone, o Rony, eu queria apresentar uma marca pra vocês e tudo mais. E assim começamos a trabalhar com a reserva. Cara, que baita relato. Enfim, e Cavaleira, Triton, claro, era Alexandre o modo... Hertzkovich, Alexandre Hertzkovich, Por Por Ronaldo que Viraga. parou? Por quê, meu Deus? Porque o feminino rodava muito mais, gente, que o masculino. E aí é uma escolha. Chega uma hora que tu tem ali um ponto de venda, tu tem um espaço e tu tem que fazer aquilo rentabilizar, entendeu? E a compra do masculino é diferente do feminino. Vocês podem ver, tipo assim, não existe, por exemplo, pronta entrega masculina. Os mínimos do masculino são muito maiores do que do feminino. Entendeu? A roupa feminina, enfim, vários fatores que a gente foi... compra 5 iguais. Cada vez que faz uma compra, são 5 Também, camisetas pretas. exatamente. Mas assim, era um público tipo assim, que a gente adorava trabalhar, a gente teve muito carinho, né? A gente fez muitos bons clientes, amigos, mas acabou que comercialmente, né, a gente via o feminino rodando com muito mais força e acontecendo muito mais coisas ao longo do período ali, sabe? Enquanto vou generalizar 6 meses de coleção, que não é exatamente 6 meses, entendeu? No feminino rodava muito mais do que no masculino. O masculino era um estoque mais pesado, tinha que fazer uma compra maior. Então, e a gente viu que o feminino rodava mais. Então, daí chega uma hora e tem que fazer uma escolha. Ao mesmo tempo que, por exemplo, a própria Melissa, que nos oportunizou fazer isso, também chegou um momento que a gente teve que fazer uma escolha. A gente não era uma loja de sapatos. Sim. O nosso core business ali é roupa. A gente vende roupa. A gente não tinha mais estoque. Espaço físico é um estoque muito grande. Começaram a surgir lojas de sapatos e que vendiam Melissas e que daí a gente disse, a gente não tem como competir. E a gente não quer virar uma loja. Foi uma decisão difícil na época? Foi Porque eu uma imagino que decisão. vocês entenderam que tinha uma baita oportunidade. Foi ali. uma muito decisão difícil. Foi uma decisão difícil, demorada, entendeu? Às vezes demora a gente se dar conta, demora até tu entender que, chega uma hora, tem que parar, sabe? Que é aquela coisa, dar um passo para trás, dar um passo pro lado, para depois andar para frente. Sabe? Que aquele estoque que eu tava ocupando espaço ali, que eu tava ocupando orçamento, tinha que trocar por outra coisa também que... Tu mencionou demora, mas em todos os pontos vocês demonstram ser pioneiras nesse sentido. Blog, fazer diariamente, frequente, e a escolha de ir pro feminino, e o quão é importante o conhecimento do teu cliente na hora decisiva de comprar um estoque, na hora decisiva de expor o produto para eles da forma que eles gostam. Como que vocês lidam com o conhecimento do cliente? O momento offline que vocês sentavam com elas, escutavam as dores, os desejos, vontade, isso ajudou muito no momento de ir para o digital, ter esse conhecimento do público-alvo? Muito, com certeza. E acho que é uma coisa que ajudou e ajuda. E que a gente faz questão de manter, né? Desde o início, essa proximidade com a cliente. Tanto que, falando, claro, na loja física, a gente sempre fez questão e faz até hoje de estar presente na loja, né, o máximo que a gente consegue, para justamente estar perto da cliente, estar ali, estar ouvindo. E no digital foi muito também. Tanto que no digital, no início, os atendimentos online eram feitos por mim e pela Carol. Então, era a gente que respondia o WhatsApp, era a gente que respondia o e-mail, era a gente que respondia o Instagram e responde. Era mais ou menos assim. Eu postava, a Ana respondia, entendeu? Cada uma no celular. Exatamente. E eu, porque não tem como ele estar ali postando e fazendo provador e falando e respondendo ao mesmo tempo, porque começa a gerar muito direct, não tem como. Então, eu postava, a Ana respondia, a gente ficava ali nesse... E era bem puxado. Isso, gente, assim, ó, bem antes de pandemia, a gente tá falando, tá? Aí chegou um momento que, tipo assim, é muita demanda, né, de resposta, é muita demanda. E calcula frete, calcula não sei o quê, me passa a medida, me passa... Né? O atendimento, o online, até hoje, ele é muito mais forte no WhatsApp.
é mais... O e-commerce existe, mas a cliente ainda gosta do contato humano, de falar com alguém, de tirar uma dúvida, de saber que tem uma pessoa ali do outro lado, né? Então, isso também é super importante. Então, assim, até daí chegou um momento que a gente botou uma estagiária que só fazia isso. Ela só respondia Instagram, WhatsApp. Maravilhosa. Até somos conterrâneos da publicidade e a gente atendeu e atende varejo, enfim, como um todo, já atendeu de moda. E no digital é impressionante, a gente tinha que ter 8 pontos de contatos com uma cliente para fechar um negócio. É o tempo, a jornada é muito longa, né? E isso, às vezes, tá atrelado ao custo do produto, nesse sentido. Tu consegue aumentar o custo, porque no digital a concorrência também é muito grande. Tu mencionou, né? Sim. O e-commerce lá. Quando abre o teu e-commerce lá no Google, tu tem a tua foto do lado, já tem uma 20% mais barato. Como tu mostrar que o teu produto é melhor naquele momento ali de decisão de compra? Ainda mais jogando com players gigantescos que conseguem ter outro gente, preço, outro valor de distribuição. É muito desafiador. A concorrência nesse sentido de que a gente concorre com as próprias marcas que a gente vende, né? Isso é meio injusto, não é? Bem... Uma sensação muito. de injustiça só, do tipo, não, vem cá, olha o tamanho que tu tens, Mas- é melhor mas me é- utilizar como distribuição, o que que entendeu? Mas aí Acontece. entra no que eu mencionei. 8 pontos de contato, uma grande marca dessas não vai fazer. Então exatamente, gente. Acho que o que entra é isso aí. Entendeu? É o lado humano. É tu te aproximar enquanto pessoa. Porque, assim, realmente, a gente concorre com marcas muito grandes que investem muito em anúncio patrocinado e Google, influenciador. Tipo, um orçamento que a gente não tem. A gente tem uma loja. Não importa, entendeu? A gente é pequena. Exato, a gente Sabe? entendeu que essa corrida a gente E não vai assim, ganhar. Não adianta a gente exatamente, entrar não adianta. querer entrar nesse jogo. Exato. a gente não Isso vai também ganhar. foi das coisas que a gente tentou e entendeu o nosso espaço, o nosso lugar, entendeu? Mesmo que a gente triplique o nosso investimento em Google, a gente não vai fazer nem cócega, entendeu? No grupo Soma. Exatamente, sabe? Eu não quero... eu quero trazer de novo a parte da dificuldade que vocês tiveram já de saída e arrancada quando mudaram a estratégia para o digital, porque nos parece que as pessoas de fato já compraram a ideia e entendem que tem que estar no digital. Mas essa não é a realidade. Essa de fato é uma realidade de poucos. Pouquíssimos. Eu ia comentar sobre isso. E aí, estar no digital e as pessoas se entendem, não, eu estou presente lá, é fazer um cardzinho por semana, alguma coisa desse gênero. Eu tô falando, né? E aqui eu vou buscar pro nosso assado, pro lado do varejo. Tô falando de fato tu botar uma operação comercial robusta que representa provavelmente quase todo o faturamento ou algo desse gênero, uma porcentagem muito grande de proporção de faturamento mensal. Foi isso que aconteceu com vocês. Eu imagino, vocês continuaram com uma loja física, mas entraram pro digital e a gente vê hoje o tamanho que vocês têm dentro, né, dessa ferramenta. Quais foram esses desafios diretos? Assim, hoje um varejista vai tomar o mesmo caminho que vocês. Quais são os primeiros percalços que esse cara vai passar? E quais são as adaptações que foram necessárias ser feitas e quais as soluções vocês buscaram para isso? Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente começou a estruturar o nosso atendimento online, especialmente desde da época do e-mail, uma coisa que a gente sempre se preocupou foi em ganhar a confiança da cliente que estava lá do outro lado, comprando e fazendo um depósito para a gente em conta corrente, porque não tinha link de pagamento, não tinha site para comprar, então ela fazia um depósito para a gente e ela confiava que a gente ia entregar, não tinha cartão de crédito à distância, não tinha nada. Então a nossa maior preocupação era que essa cliente confiasse na gente e tivesse certeza de que ia ter alguém do outro lado respondendo para ela. Então desde esse início a gente começou a estruturar nosso atendimento online, e ele é assim até hoje, para a cliente ter a certeza de que do outro lado ela vai ser respondida. Então, no WhatsApp, ela sempre... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ninguém quer ficar ali esperando. Você não quer mandar um Exatamente. e-mail que o cara vai te responder um dia, 2 dias depois. Não, viu o e-mail, respondeu agora, entendeu? Não deixa a pessoa ficar agoniada. Não deixa a pessoa ficar nervosa. Que será que meu produto saiu? Será que o código de rastreio não sei o quê? Será que a minha compra foi vista? Eu te mandei o comprovante de depósito. Não, a gente já está lá do outro lado, confirmando o pagamento dela, dizendo, olha, teu produto vai sair daqui amanhã, vai levar, já passou as informações todas. E amenizando todas as ansiedades que a gente sabe que o cliente vai ter lá do outro lado. Exatamente. Antecipando as ansiedades. Antes dela querer saber, mas em quanto tempo eu vou receber? Então, a gente já diz, olha, tu vai, se tu optar pelo PAC, tu vai receber em tantos dias e tal valor.
enfim. Dessa forma, a gente foi conquistando a confiança das clientes. Então, a nossa dica, acredito, para quem está começando é realmente ter essa preocupação. Eu acho que hoje em dia os grandes eles conseguem ter isso tudo através de automação, né? Então tem, com certeza, programas de mensagem e tudo que tu consegue, né? Não é a mesma Mas coisa. eu acho, é isso que eu ia Mas dizer. assim, Eu ó, considero enquanto isso uma a gente- vantagem dos pequenos. Exatamente. Uma vantagem dos pequenos é ter é ser pessoal. É ser humano, é não ser uma resposta automática, é não ser escolha 1, 2 ou 3 se você quer não sei o quê. É ter uma pessoa falando contigo. Então, e isso diria que só os pequenos conseguem fazer. É muito difícil os grandes terem uma central de atendimento. Né? Exatamente. Então, assim, e eu acho que é isso que acaba fidelizando, acho que é isso que acaba fazendo as clientes Mas vocês voltar. têm que correr, porque tem um ponto super positivo que eu sinto no atendimento automático passou o cartão, não deu 2 segundos, tá lá meu Gmail, plim, você acabou de efetuar a compra, o processo é esse. Então, assim, isso também dá uma certa garantia de tranquilidade que, fechou. Mas no site mas isso no acontece. site também. Quem comprar no No nosso site site vai acontece. receber na hora o e-mail Isso. ali avisando que... Mas eu São diria também, processos Ana, que outra preocupação importante também são as transportadoras, né? Ter opções de meio de transporte. Né? A gente, hoje em dia, tem... Tu pode falar melhor sobre isso do que eu. Né? Dos hubs de transportadora, de ter mais de uma opção, de não ficar só na mão dos correios. Hoje em dia tem Exato. muita coisa de transporte fracionado para e-commerce, então isso também é importante se Mas o estruturar, resumo né? da tua pergunta que elas trouxeram é que o que elas fizeram antes hoje está muito mais fácil de fazer e tem muitas marcas que não fazem. E uma coisa que eu, depois entrando nessa questão de logística, que eu acho que é um assunto importantíssimo no negócio de vocês, o quanto a gente vê que vocês vestem a marca, né? Vocês são o rosto da rede social, vocês interagem ali, vocês conversam. O quanto estar presente no digital, vocês passa essa confiança pro cara fazer um depósito em vez de ir no site e comprar pelo WhatsApp e não ter essa preocupação que o Vitor trouxe do tipo, cara, depositou, tá depositado, eles vão me entregar, né? É a cara de vocês ali, né? Com certeza. Exatamente. É a gente que está ali, né, mostrando que sim, a pessoa pode fazer o depósito dela, que ela vai receber a peça e a gente vai dar essa garantia, que é a mesma que tem no nosso site. Mas, enfim, se ela estiver comprando direto, ela vai ter. E eu acho que hoje em dia o fato da gente estar presente muito nas redes sociais e continuar à frente, eu acho que muito é porque gera uma identificação com a cliente. A cliente, acho que ela... Pessoas reais, De pessoas normais. reais, exatamente. Que, sabe, tipo assim, a nossa mãe aparece muito ali e faz um super sucesso, porque as mulheres adoram ver ali uma mulher de 70 e poucos anos, vestindo as mesmas roupas. A nossa... eu vi, mas não sabia. a nossa mãe. Que Entendeu? legal. Então, assim, com 70 e poucos anos, que tá ali, que tá vestindo as mesmas roupas, então as clientes adoram ver. Porque gera essa identificação, e porque elas veem ali que é uma, sabe, que é uma senhora, mas que ela pode usar a mesma blusa que eu uso, o mesmo vestido que eu uso, sabe? E às vezes elas ficam E é com um genial certo porque o Dia das receio. Mães tá garantido, né? Temos Ai, a garota eu- propaganda. Não, essa é a que mais faz sucesso. A gente diz que é a influenciadora que mais faz sucesso quando aparece lá, que todo mundo tem o maior carinho, assim, de ver ela ali, porque é natural, porque é real, porque é normal, tipo assim, é o jeito dela, não tem montação, não tem... Então, acho que é isso que aproxima também, né? Então, acho que é isso que tu tá falando, né? De a gente colocar a cara. Eu acho que é isso aí, que as pessoas veem ali que são pessoas que não é uma coisa distante, é uma coisa É próximo, é genuíno. é próximo, é genuíno, é natural, é com Vida real. vida real, exatamente. E a questão de logística que tu começou a mencionar, como lidar com isso? Aí a gente sempre leva pro varejista, nosso ouvinte, a gente tem de tudo que é nível de varejo, né? Do pequeno, médio, grande. O desafio da logística no Brasil, a gente sabe que é gigante. Tu entra na rede social ali de vocês e um dos tópicos é entregamos em todo o Brasil. Como que funciona esse trabalho de logística para uma marca que está começando, ou como vocês abordam isso? E principalmente a logística reversa. A roupa, eu olho ali, isso aqui vai ficar legal. Daí tu botou, não vestiu. Aí tu devolve, né? A devolução é maçante para o varejista? Como que vocês trabalham para minimizar esse retorno, né? Eu queria só incluir mais uma na dele. E como vocês lidam com o desafio da entrega grátis? Do frete grátis junto. Aí já vai junto no mesmo. Bem, Não tem almoço grátis, né, gente? Alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta.
Gente, assim, Vai. bom, começando, tá? E para quem está começando, e talvez para quem está nos ouvindo e está pensando em talvez fazer seu site, fazer seu e-commerce, Ou até pelo WhatsApp ou até mesmo, pelo né? Não WhatsApp. precisa ter Então, exato. site. A primeira coisa, gente, dá trabalho. Tem que estar ali respondendo, tem que estar ali do outro lado. E às vezes a venda não vai sair na primeira resposta, nem no primeiro dia. Mas, enfim, né? Vale a pena. Só isso é que é importante saber que, né, não é só fazer o post semanal que a venda vai acontecer. Tem que ter gente ali do outro lado respondendo. E quanto a essa parte de logística, é uma coisa que hoje já é muito mais... Hoje a gente, mesmo já estando na nossa segunda plataforma, já é muito mais... Tem muito mais opções do que no início, que a gente ficava muito na mão dos correios. Perfeito. Então, hoje existem sites, plataformas que são hubs de transportadoras. De acordo com a cidade onde tu tá, tu consegue ativar ali as transportadoras com as quais tu quer trabalhar e que oferecem boas opções de frete. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem algumas transportadoras que têm boas cotações para o restante do Brasil. Então, a gente vai lá, ativa as transportadoras e essas opções aparecem disponíveis no nosso site. Direto para o cliente escolher. Direto para o Direto cliente pro escolher. escolher. Então, tu vai digitar teu CEP ali e vai aparecer. Retirada na loja, PAC, Sedex, e Transportadora mais tal, 2, tal, 3 tal. transportadoras que vão estar passando as cotações delas ali. Porque Então, um de desafio acordo- também, né, gente, que a gente tá no sul, a gente tá longe, o Brasil A é gente tá grande, longe, então né? assim, o nosso frete nem sempre é amigável para quem tá Não. lá no Nordeste Sim. ou no Norte, né? Então, às vezes, é diferente de estar no centro do Brasil. Então, E às vezes acontece isso. Tem clientes lá do norte, nordeste do Brasil que se interessam pelas peças, vão fazer a cotação e diz, nossa, mas tudo isso. Então, isso foi o que nos motivou e nos levou também a buscar essas outras opções. Então, a gente já consegue ser mais Ser competitivas. competitivo. Exato. Esses hubs ajudam nesse retorno que eu comentei na logística Ajudam. A gente consegue daí gerar códigos de postagem, né, para a pessoa que... É claro que a gente tenta diminuir, né, de minimizar cada vez mais o número de retornos, mas acontece. E a gente gera o código de postagem, a pessoa vai, posta a peça e depois a gente, né, ou faz o estorno, faz a troca. Então... E entrando no ponto mais de desafio desse mercado, como vocês estão enxergando o mercado hoje, no mercado da moda, e principalmente as tendências de sustentabilidade, como que vocês se integram nesse momento? É um interesse dos clientes de vocês por isso? Se preocupam com isso? Cobram isso de vocês? Como que vocês estão enxergando esse acesso muito fácil do cliente, ou seja, ele consegue cobrar, e atrelado a esse movimento que às vezes parece simples, mas na hora de tu colocar em prática não é tão simples, né? Tem que fechar a conta lá no fim, né? O sustentável às vezes não fecha a conta, né? Como que vocês lidam com isso? Então, gente, eu cheguei aqui falando antes, né? Eu sou uma grande consumidora de podcast, eu escuto muito. E um dos que eu escuto bastante, ele é sobre inovação e sustentabilidade. Então, ele sempre é moda, inovação e sustentabilidade. Então, ele está sempre abordando esse assunto e trazendo pessoas para falar sobre isso. Então, assim, é um assunto que ferve dentro da minha cabeça, assim, porque então, e que eu já comecei a entender várias coisas, assim, porque às vezes a gente tem uma ideia de que, ou tu é totalmente sustentável, ou tu não é nada. E eu já entendi que não, que tu pode ter atitudes sustentáveis dentro da tua jornada, né? Tipo, de evitar desperdícios, de coisas menores, mas que são atitudes que já colaboram, né, com isso. A gente sabe que a moda é uma grande colaboradora e cada vez que eu penso, tipo assim, no deserto, naquele lixão no deserto do Atacama, que você já deve ter visto, é de matar, assim, de morrer de, né? Sim, de todo o resíduo que é gerado. de todo... Então, sim, é uma coisa que a gente tem que pensar, sim, é uma coisa que a gente tem que olhar, né? A gente quer fazer mais coisas voltadas para isso. A gente vê que é uma coisa... Esses dias até fiz uma enquete, eu postei uma peça que ela era... tinha na etiqueta ali, né? Essa é uma peça sustentável, daí eu postei uma enquete. Você se importa com isso? Você valoriza um produto, né, que seja sustentável ou não dá bola, ou é indiferente? Sei lá, 90 e tantos % das pessoas valorizam e se importam. E a gente ficou super feliz com isso, né? Porque para ver que não é todo mundo que dá bola para isso. A gente sabe também que é uma coisa que às vezes não é economicamente viável, Exato. então que pega um nicho, né? Às vezes a pessoa não tem como
pagar por um produto por ele ser sustentável ou por ele ser verde de alguma forma, né? É uma coisa que, às vezes, é um certo luxo tu conseguir consumir isso. Isso, não fecha a conta. Exatamente. Às vezes eles cobram por um lado, mas quando tu diz, esse aqui é um pouco mais caro porque ela é... Porque, e às vezes tá, a pessoa legal, diz, mas eu vou querer outro. exatamente. Não, e às mas vezes eu as vou pessoas querer também não sabem. É porque é feito de fibra, de cipó, e a pessoa, não tô acostumada a utilizar esse tipo de tecido. Também tem um pouco de... Exatamente. E daí, gente, assim, ó, ontem até eu tava ouvindo esse podcast, ela falou assim, eu compro t-shirt, não sei o que é de garrafa, feita de garrafa pet, só que daí tu acha que tá sendo uma coisa sustentável, mas aí ontem ela mesma falou que a garrafa pet, quando na lavagem, sai resíduo e isso volta pro meio ambiente. Então acaba que não é bem assim. Entendeu? E acho que tem várias coisas que são muito novas e que a gente ainda tá aprendendo e tá entendendo mas é uma coisa que sim, a gente olha, que a gente valoriza, que a gente dá importância e que a gente quer tentar cada vez mais, né, elaborar e evoluir assim em cima disso. Que não deixa de ser uma estratégia de comunicação, né? Também, se tu se importa, tu botar pra fora esse cuidado, a responsabilidade e tudo mais. Deixa eu entrar num quesito, saindo um pouco do business de vocês, mais como empreendedora e empreendedora feminina, não no sentido amplo, mas qual a dificuldade, vocês enxergam dificuldade do empreendedorismo feminino hoje? Claro, vocês lidam só com... Antes vocês tinham a masculino e feminino, talvez tivessem algum momento peculiar dentro do contexto. Hoje é muito mais feminino, mas motivando a nossa audiência no sentido de a mulher, ela hoje tem mais voz no varejo como um todo, ela consegue se expor de uma forma melhor para conseguir entrar no mercado e buscar o seu espaço? Com certeza. Eu também acho. Acho que a mulherada tá batendo um bolão aí, É. sabe? Acho que tem muito, assim... E eu vejo, assim, tipo, especialmente quando a gente viaja para compras e que a gente convive com outras pessoas e tá... Tu vê assim, gente, a mulherada trabalha muito, entendeu? É um trabalho que eu acho que às vezes não aparece, que as pessoas não veem e que as pessoas acham fútil trabalhar com moda, ou trabalhar com beleza, ou trabalhar com qualquer coisa, sabe, relacionada a visual, a vaidade. E não é fútil, gente. Tipo assim, todo mundo se veste. Né? É uma indústria que move milhões. Tipo assim, os caras mais ricos do mundo são da indústria da moda. Então, assim, não é só futilidade, sabe? É um mercado realmente que movimenta o mundo. E eu acho que é muito importante isso que tu falou, Carol, que as mulheres fazem girar uma indústria gigantesca, que é a moda, né? Mas aparecem ainda muito pouco. Então, eu acho importante que essas, especialmente... Para mim, um exemplo é a Luísa, do Magazine Luiza, que eu acho que é uma das mulheres, né, no meio de tantas grandes empresas, né, com homens à frente. Eu acho que ela é uma mulher que tem muita voz e que tem muita credibilidade, exatamente, nesse sentido. Então, acho importante que outras mulheres sejam ouvidas também, para que esse espaço, né, se solidifique, para que elas passem a ter mais voz. Porque eu acho serem que mais ainda... reconhecidas. Exatamente, eu acho que a questão é essa. Eu acho que ainda que a mulherada assim, ó, tem muita... E eu falo assim, ó, gente, desde a sacoleira, entendeu? Que tá ali se virando, trabalhando, sabe? Fazendo a história dela. Então, assim, desde as grandes até as muito pequenas. Só que eu acho que é um trabalho que não é reconhecido, sabe? Que não tem, assim, valor. E que, na verdade, tem valor, né? Claro. Se for pensar. Tem muito valor. Essas mulheres sustentam famílias, essas mulheres, elas fazem muito, sabe? Às vezes em situações muito adversas, né? E eu acho que também essa história, assim, tipo, de ouvir podcasts de empreendedorismo feminino e ouvir outras histórias, a gente vê como nascem, às vezes, os grandes. Nasceram, muitas vezes, em casa, nasceu, muitas vezes, ali, sabe? A mulher que cuidava dos filhos, sabe? Agora eu não... Me pipocam, assim, histórias na cabeça, mas de gente que começou muito humilde, muito pequena e hoje tem um império. É verdade. Sabe? Tipo assim, sei lá, pegar aqui do sul, a Anselme, por exemplo. Era a Dona Maria com uma máquina no fundo de casa, e hoje ela tem, sabe? Ela tá no mundo. Tu vê como ela acredita nesse discurso. A gente veio brilhando os olhos, né? Mudou, não, vamos, Mas isso. Gente. Então, assim, sabe? E quando a gente tá... E daí, a gente vê, assim, sabe? Que se formigueira, a mulherada trabalhando muito. E não é porque, às vezes, elas não estão ali, sabe? Tipo, de terno e gravata, sabe?
Mas elas naquele mundo estão corporativo. Exatamente, esse mas elas... respeito. Ser respeitado e valorizado, Exatamente. independente de qual área que você atua. Exatamente. A gente iniciou esse programa maravilhoso falando sobre em que momento a Quincy se encontrava. E ao longo dessa conversa a gente passou por mudanças de estratégia, a gente passou por acertos, dificuldades, a gente passou por exemplos, a gente passou por motivação para outros, né, profissionais e varejo do mesmo segmento. E aí, recentemente, vocês tiveram uma troca de espaço físico da loja de vocês, que eu acompanhei, inclusive, então não sei se é a inauguração, mas teve lá, né, um evento e a gente viu ali pelas redes muito bem apresentado, inclusive vocês utilizam muito bem as ferramentas de vídeo, de áudio, né, que são muito importantes para o desenvolvimento e desempenho dentro das redes sociais e no digital, que é um ambiente muito bonito, muito acolhedor. Qual é o futuro da Quincy agora? Porque me parece que tem ali uma loja conceito, é um showroom onde as pessoas conseguem de fato experimentar, né, viver aquela experiência, tocar, sentir. Qual é o futuro? Eu acho que o futuro agora é a gente viver esse momento de amadurecimento, porque não foi fácil chegar até aqui, não é fácil, né? Cada dia é uma batalha constante, né? E eu acho que muito está da capacidade e da vontade de se adaptar, e eu acho que essa mudança foi mais um momento de adaptação, né? Que a gente foi todo um processo para chegar até aqui, e muito porque a gente queria melhorar a experiência, né, da nossa cliente na loja física, por a gente acreditar nessa jornada da cliente, né, que não... A gente acredita que tem o trabalho digital, sim, e vai continuar sendo sempre importante, mas a gente sentiu em algum momento lá atrás que a gente precisava entregar mais na experiência física. Então, eu acho que o nosso futuro agora é viver isso, é tentar entregar cada vez melhor, porque a gente está sempre aprendendo. Então, sim, agora a gente está numa loja muito maior, né? A gente tem conseguido e tem tido uma resposta super positiva das nossas clientes com as mudanças que a gente se propôs a fazer, né? Que é entregar mais conforto, melhor exposição dos produtos, estacionamento, enfim. Mas a gente sente que ainda tem mais coisas que podem ser feitas, então... Vamos continuar aí, aprendendo, pesquisando, exato, explorar mais. Pesquisando, mas eu acho que uma grande conclusão que a gente chegou, né, nessa jornada toda e nesses anos, especialmente ali na pandemia, que o digital foi fundamental, né, pra gente foi super importante. Quando começou a pandemia, a gente já estava no digital, a gente já tinha aquele processo acontecendo na loja, a gente já tinha, tudo já estava andando, tipo, a nossa equipe já estava acostumada. Então, assim, a gente só... continuou e adaptou coisas e melhorou e trocou de plataforma, né? Mas eu acho que para nós o grande entendimento é que é a omnicanalidade, né? São os vários pontos de contato com a cliente, é que todos importam, né? Não tem mais aquela coisa de que se falava muito uns anos atrás, porque o online. Sim, o online é super importante, mas o físico também é importante, o atendimento pelo WhatsApp é muito importante, e todos se complementam, né? Aquilo que tu falou, os 8 pontos de contato com o cliente. Então, assim, a cliente pesquisa no Instagram, ela chama no WhatsApp, depois ela vai na loja, entendeu? Então, e às vezes aí um dia ela vai querer entrega na casa dela, então, assim, e tudo se complementa, não é um ou outro, é e. E aí tu vê, né, a gente passa por um momento inicial que poderia ser um pouco mais acadêmico e de previsões de que o off vai acabar, né? E aí vocês tiveram 26 anos, um processo de amadurecimento, entendendo que, na verdade, eles são complementares, que num tu faz a captação, no outro tu causa a experiência, mas indo pro fim desse episódio, eu acho que uma das coisas incríveis que aconteceram e eu percebi aqui é que as primeiras palavras que vocês usaram quando a gente começou o episódio é que vocês não queriam que a experiência dos clientes de vocês fossem semelhantes à de outras marcas lá no passado, né? Que tinha um pouco de soberba, de olhar por cima, de não te valorizar, de mesmo tu sendo um cliente frequente, a pessoa não saber quem tu é e tu não ser representativo dentro daquele ambiente. E vocês trouxeram isso para a cultura de vocês. Desde a primeira loja que vocês colocaram, desde o atendimento que vocês criaram, né? E essa dedicação em fazer com que as pessoas sejam de fato bem atendidas, imediatamente atendidas, que vocês consigam causar muito mais do que só uma venda consultiva e interessada nas necessidades desse cliente. E aí vocês voltam
26 anos trabalhando, entendem a maturidade, cresce o negócio físico e levam lá para dentro esse processo de experiência. Então, assim, eu acho que a mensagem final aqui é inovar, mas manter a cultura forte e valendo, porque é isso que faz com que uma empresa dure 26 anos atuando no mercado, passando por momentos de muitas diferentes formas de atuação, de estratégias de negócio, e aí eu dou parabéns. Fiquei muito impactado com essa questão da cultura. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada por dar esse resumo, assim, é legal. A gente adora esse ouvir. olhar de fora, assim, né? Então, é bom ouvir. E pra onde falar de nós. Tu foi pro final, pra onde que vai vocês, assim, como pessoas, desejos pessoais, objetivos pessoais, que possam inspirar também as pessoas de alguma forma? O que vocês planejam, têm de meta de vida e objetivos com a marca e de vida, assim? Como Comprar a Gucci. Gente, olha, eu só sempre Vai. tá pensando É, pra a gente frente. quer dizer, a Ana eu que só tem que estar sempre com o pé lá no futuro. Enfim, e pensando. E agora eu acho que eu tô no momento, assim, tipo, de viver esse momento, viver essa... que pra gente é uma conquista, né? Com Essa certeza. mudança foi muito trabalho, é muito trabalho, a gente sabe que ainda vai ser. Então, é claro que planos a gente sempre tem, né? E ainda mais agora com um espaço novo. Então, para mim, ao menos, é fazer desse espaço o mais produtivo, o mais frutífero, o mais... Desejado. Exatamente, o mais aproveitado possível. Porque isso, ao menos que para mim, era o que eu imaginei desde o início. É um espaço que ele ficou gostoso, ele ficou aconchegante, ele ficou agradável de se estar. Então, para mim, o que eu quero é possibilitar das melhores formas que as pessoas possam estar lá e se sentir bem. E, enfim, e o futuro agora a gente vai ver. Vamos viver o presente um pouquinho. Eu acho que a gente tá... Exatamente, eu acho que a gente planejou tanto esse lugar que a gente chegou agora, que é isso. A gente agora ainda tem coisas para colocar em prática, né? Tipo, a gente quer poder receber novas marcas pequenas que a gente admira. Então, a gente também gosta, assim, de fazer esse tipo de conexão. A gente quer fazer eventos lá dentro. Enfim, a gente quer experimentar outras coisas, né? Outros formatos que a gente não podia viver antes, porque a gente estava num espaço pequeno. E agora a gente tem espaço, né? Então, até o evento que a gente fez ontem na loja, trazendo uma marca, trazendo pessoas, também foi uma coisa assim que antes a gente... Realmente, a gente tá agora num espaço 4 vezes maior. Então, assim, isso nos possibilita receber bem, isso nos possibilita, né, coisas que talvez a gente nem saiba que vão acontecer e daqui a pouco, né, vão estar acontecendo. Legal, minha pergunta foi pensando no futuro, mas o futuro delas é agora, né? É, Porque elas hoje. chegaram a onde gente- tinha um desejo eu de acho que a gente construir, chegou né? agora. Que legal. E a gente tem umas vontadinhas aí, assim. quem nunca daí- tem, né? Depois a gente vai falar pra vocês aqui no outro podcast, quando as coisas estiverem se realizando. No assim. próximo. Quando ter outro destino, né? Mas É isso, né? É isso, gente. Que delícia Isso de aí, papo né? inspirador mesmo. Obrigada, pra mim fica, gente. tu deu um relato, mas o meu relato é que estar presente, vocês passam isso pra gente, que vocês estão presentes em vários momentos dos clientes. E acho que deve ser muito satisfatório quando o cliente sai de lá e no outro dia ele posta uma foto com a roupa de vocês. Deve ser sensacional. Obrigado pela troca, acho que foi enriquecedor pra nós, né? Como pessoas, mesmo a gente sendo do lado feminino, que a gente não vai conseguir comprar lá. Se botarem umas camisas masculinas lá, nos chamam que a gente compra. Mas se minha esposa Podem ver esse indicar, ó, episódio... isso quer dizer, podem indicar, podem comprar não, presente, vai sempre ter tem a gente mãe, a vendo, namorada, né? a filha, a amiga, né? Mas Mãe, obrigado pela oportunidade de troca. Estamos conectados aqui para fazer o varejo sempre em movimento. Com certeza. A gente que agradece Obrigada. o convite, gente. É sempre um aprendizado, né? Com Uma nova certeza, experiência. A gente sempre com se coloca certeza. nessa posição de estar aprendendo. Então, a gente aprendeu muito com vocês aqui hoje também. Exatamente. Que legal. Obrigada, muito obrigada mesmo. E você curtiu nesse episódio o case da Queen's Store? Então curte, comenta, compartilha, aproveita essa história inspiradora, pega insights, leva pro teu negócio, acredita que vai, funciona e dá certo. E é assim, né? Comenta e compartilha esse conteúdo aí para que mais gente tenha acesso e dá uma olhadinha lá para trás, sobe aí, que tem vários outros conteúdos que já saíram e muitos outros que vão sair. Muito obrigado. Voltamos na próxima segunda-feira. Dali.